Bom, eu vou começar no nosso treinamento. Primeiro eu queria agradecer a presença de todos aí. Esse é o nosso segundo treinamento oficial, tá? É, Então a gente vai falar bastante hoje do produto rastreamento garantido. Quem participou na semana passada, se tiver dúvidas mais profundas, alguma coisa assim, fique à vontade, tá? Eu vou falar basicamente tudo que a gente falou no último treinamento. Então, eu vi que tem muita gente aqui que já participou do último treinamento, então acho que é legal que esse reforço, né, vai ficando cada vez mais capacitado para fazer essa operação de venda desse novo produto, tá? Então vamos lá. Reforçando hoje o treinamento do rastreamento garantido, tá? Eu queria falar para vocês que o rastreamento garantido é uma parceria entre a Assistência de Corretora e a Generali Seguros, né? Onde a Generali Seguros é uma empresa já bem antiga, né? Do mercado, tá? Do mercado segurador. Ela é uma das primeiras empresas de seguro que consolidaram no Brasil, tá? Então ela é uma empresa muito consolidada aqui já no Brasil, com uma estrutura financeira, técnica de funcionários e estrutura aí de regulação de sinistro bem consolidada. Então a gente teve essa preocupação de buscar esse parceiro que tivesse essa capacidade de atendimento, né, para a gente manter uma qualidade de operação bem alta, tá? Então eu queria começar falando das regras de contratação do produto, tá? Esse produto a gente tem algumas regras que são importantes para a gente estar fazendo essa oferta. Então o cliente ele tem que ter idade mínima de 18 anos, tá? O veículo precisa ter um Nortix de até nível 3. O que é Nortix nível 3? Se o veículo for de leilão, tá? Esse leilão é classificado de 1 a 5. Então, leilão nível 1 é pequena avaria, é um carro que foi uma manutenção simples, às vezes foi vítima de roubo, então a gente consegue botar esse carro no mercado com um valor bem próximo da tabela, então a gente consegue aceitar. Nível 2 e 3 também tem um aumento, uma diminuição da avaria, mas nada que prejudique ou desvalorize muito esse veículo. E a partir do nível 4 e 5 é o que a gente chama de grande monta, que são carros que tiveram grandes avarias em colisão e foram recuperados e voltaram para o mercado. Então esses carros geralmente eles são muito sujeitos à fraude. Então a gente não aceita, tá? Então o produto, quando vocês forem fazer a consulta lá no sistema da Nortix, a gente vai fazer a validação de avarias de 1 a 3 e a gente aceita. A partir disso a gente não faz a venda, tá? Nós vamos aceitar motos até 10 anos de fabricação e carro até 30 anos. O score do cliente precisa ser positivo e a gente só pode fazer um CPF por placa de início, tá bom? A gente pode fazer o decodificador do chassi, deve ser compatível com a foto da vistoria. Então é importante que vocês tenham um documento em mãos e consigam identificar que aquele veículo é daquela placa, né? Então com uma leitura de chassi, geralmente o chassi fica na parte da porta do motor. Vocês fazendo essa validação a gente já consegue prosseguir com a venda. Se o chassi for diferente do documento, a gente não pode fazer a venda do seguro, tá bom? Outro ponto importante, que o valor de indenização será sempre o menor entre a vistoria e a FIP, tá? Respeitando o limite da tabela acima. Então, o que eu quero dizer com isso? Caso a gente faça a contratação do cliente e nessa contratação a gente faz uma vistoria no ato da instalação, e eu vou falar mais dessa vistoria para frente, se o veículo tiver muita avaria, a gente vai aplicar uma depreciação nesse carro. Então a gente não vai pagar a tabela FIP, a gente vai pagar a tabela FIP menos a depreciação. Então é sempre o menor valor, tá bom? Outro ponto importante será, a gente não vai comercializar esse produto no estado do Rio de Janeiro, tá?
Só vai ser permitido em todo o Brasil, menos o Rio de Janeiro. A gente de início não vai aceitar veículos de transporte de pessoas, como táxi, Uber, Cabify, 99, esses carros de aplicativo a gente não vai aceitar a princípio. Tá? A gente já vem negociando com a seguradora para mudar esse cenário, mas de início apenas veículos e motos de passeio. Também não vamos dar aceitação para nenhum tipo de caminhão, food truck, ônibus, essas coisas. Tá? Então, para reforçar, apenas veículos de passeio. Veículos de blacklist, a gente também não vai aceitar, nem pessoas inseridas em algum tipo de blacklist. Essa blacklist ela é uma consulta da seguradora, então a gente pode fazer a contratação e daqui 3 meses a seguradora identificou que esse cliente tem algum tipo de blacklist. A gente vai entrar em contato com vocês, a gente vai tratar isso bem pontual e a gente vai ver a melhor forma de suspender essa operação de seguro, tá bom? A gente também não vai aceitar aparelho só com a função de bloqueio, tá? Ele precisa ter pelo menos o rastreamento GPRS, tá? O GPS tradicional, que são os equipamentos que a gente usa hoje, e ele pode ter junto a função de bloqueio, mas apenas bloqueio não, tá? A vigência do seguro ela é mensal, então o cliente paga para usar, e ela é válida a partir do dia seguinte à data de instalação do serviço de rastreamento. Então, se o cliente instalou hoje, dia 13, o seguro dele começa a contar a partir do dia 14, tá bom? Até aí tudo bem? Pessoal, tudo bem? Boa tarde, Daniel. Tudo bom, cara? De boa. Beleza. Vou tentar ser o mais breve possível aqui para não ficar muito chato esse treinamento, tá? Daniel, deixa eu só pontuar aqui uma coisa que você falou. Mais 10 anos de fabricação. Por exemplo, se a moto for 2006, então não pode fazer seguro nesse veículo. 2006 não, porque ela fez 10 anos em 2016, a moto, né? Isso. Tá. É isso mesmo, a moto tem que ter no mínimo, ela tem que ter no máximo 10 anos. No máximo 10 anos, então a moto a partir de 2012. Daniel, deixa eu tirar uma dúvida. Pode falar. O Carol tá com áudio repetido aí. Por exemplo, no cadastro, o score você diz que tem que ser positivo. Se for o documento estiver em nome de um terceiro, vou fazer para a Carla, mas o documento está em nome de Cida. O score positivo tem que ser da Cida, da Carla ou das duas? Tem que ser da pessoa que está contratando o seguro, né? De quem está fazendo o contrato de monitoramento. O titular do contrato, né? Não do titular do documento. Isso, é o titular do contrato. Ok, obrigada. Nada. Beleza. Mais alguma dúvida, gente? Bom, vou seguir. Então vamos lá. Veículos para moto, né? Os valores. Para moto é até 15 mil reais. O custo mensal do seguro é 20 reais por mês. E carro até 60 mil, com custo mensal de 35 reais por mês. Tá? Então, digamos que a gente fechou um seguro de uma moto que custe 10 mil reais. Tá? A gente não paga 15 mil, a gente vai pagar os 10 mil, que é o valor da tabela FIP da moto. Se a moto custar mais de 15 mil na FIP, digamos que ela tem lá o custo de 23.900 na FIP, a gente vai pagar o limite, que é 15 mil reais. Tá bom? E para carro se aplica a mesma regra. Isso é muito importante deixar claro para o cliente. Vamos lá, quais são as coberturas desse seguro? Tá? O objetivo desse seguro é indenizar veículos não localizados, né, e recuperados num prazo superior a 30 dias. O que eu quero dizer com isso? A gente teve um veículo roubado. Esse veículo a gente começou a monitorar ele por algum acaso. Usaram um jammer, um rastreador, arrancaram um rastreador, ou teve algum problema de sinal, a gente não conseguiu recuperar. E aí ele ficou 30 dias a gente tentando localizar esse veículo por forças tradicionais, tentando reativar o rastreador e não conseguiu. A partir do 31º dia, a gente entra com o processo de indenização de seguro. E esse processo eu vou falar mais à frente no treinamento, tá? Então o objetivo desse seguro é indenizar clientes que não tiveram seus veículos recuperados após 30 dias. Nós não damos nenhum tipo de cobertura, tá? Eu vou reforçar isso mais à frente também, para colisão, para batida, veículo recuperado com avaria, a gente não dá cobertura, é só para veículos não localizados, tá? Roubo e furto.
É uma coisa importante. Digamos que a gente está com um veículo roubado, a gente está com o rastreador funcionando, mas a gente não consegue que a autoridade policial, a nossa equipe de pronta resposta, recupere esse veículo. Mas a gente sabe onde ele está, a gente sabe que ele pode estar rodando dentro de uma comunidade ou algum local de alto risco. Então esse veículo a gente não entende que ainda vai ser indenizado, porque esse veículo ainda é possível de recuperação. O serviço de rastreamento ainda está funcionando, que permita a recuperação do veículo. Então, enquanto a gente conseguir fazer esse monitoramento, esse trabalho de tentativa de recuperação do veículo, não se conta o prazo para abertura de sinistro, tá bom? Agora eu queria falar dos riscos excluídos, tá? O que é risco excluído? É tudo aquilo que a pólice não dá cobertura. É aquilo que o cliente não tem direito à indenização, tá? Eu vou resumir todos esses textos aqui para não ficar longo igual a última vez, mas esse material está sendo sempre compartilhado, então depois vocês podem fazer uma leitura mais a fundo, se tiverem dúvida podem me chamar, tá? Daniel, cara, deixa eu te interromper de novo. Só Pode uma falar, dúvida que me surgiu aqui. Sobre as pessoas, diz que a pessoa não pode estar negativada, é isso? Para fazer o seguro? Então, na verdade, não é que ela não possa estar negativada, tá? O score ele não funciona para positivo, para negativação, né? O score é um saldo de boa condutas financeiras, né? Então, às vezes, o cara tem uma conta de telefone lá de R$29,90 em aberto que ele esqueceu de pagar e negativaram esse. Isso não significa que ele é um mau pagador, tá? O objetivo aqui é a gente pegar aquele cara que tem muita dívida, sei lá, tem 20 mil em dívida e tá tentando fazer seguro de um carro de 20 mil, 15 mil, entendeu? Mas aí, essa consulta, é a gente que faz por conta própria ou tem alguma plataforma para fazer essa consulta? Não, vocês que fazem essa consulta. Pronto, tranquilo. Tá bom? Ô Loredo, Pode falar. uma dúvida. Como nós fazemos essa consulta, em algum momento a gente vai ter que ter algum documento que prove qual foi o resultado dessa pesquisa? É bom vocês armazenarem um print, né? A gente consegue ter o histórico de consulta lá pelo Serasa, né? Em algum momento a gente vai precisar depois, se acontece um sinistro, alguma coisa lá na frente, isso entra como questionamento? Não que vai entrar como questionamento, mas isso é um crivo na hora da venda para a gente conseguir manter um resultado sadio da carteira, tá? Tá. Eu acho importante vocês sempre fazerem essa consulta e salvarem o resultado dessa consulta, tá? Daniel, Oi, pois não. deixa eu te fazer uma pergunta. Referente aos testes, a gente vai ter que ter pasta de cada cliente para colocar como é que foi feito, pelo WhatsApp, por e-mail. Vai ter que ter o print, no caso do rastreamento. Né? Não, vocês podem fazer pelo SSX, vocês abrem um chamado e fazem um registro de teste dentro do SSX. Ah, tá ok. Tá bom? Não precisa fazer pasta, não. Pode abrir um chamado pro cliente e fazer o teste do cliente lá dentro do SSX. Aí, no caso, já fica registrado para vocês, né? Porque a gente vai usar toda a estrutura do SSX para fazer histórico de regulação de sinistro. Então, quanto mais coisas vocês fizerem dentro do SSX, melhor e mais rápido a gente paga o sinistro. Porque tá tudo consolidado num único local, tá bom? É um teste mensal, né? Um teste mensal, isso. Tá ok, obrigada. Nada. Vamos lá. Risco excluído, tá? Esse aqui é o único que eu vou ler inteiro pra gente deixar bem claro, tá? Então, antes de se assustarem, deixa eu terminar o parágrafo aqui. A gente não vai dar cobertura para falha, interferência ou interrupção dos serviços de monitoramento decorrente de pane no sistema público de telecomunicações, paralisação do serviço público, tempestade, alagamento, inundação, vendaval, furacão, ciclone, terremoto, maremoto, erupção vulcânica e manifestações similares da natureza e demais casos fortuitos ou de força maior, tá? O que o cara quer dizer com essa cláusula? Se o mundo estiver acabando, se perde a cobertura do seguro, tá? A ideia quando tem um evento de calamidade pública, que a gente chama, que entra... por exemplo, um furacão que derrubou mais de
de 30 torres de telefonia que suspendeu toda a parte de monitoramento, né, que afeta a parte de GPRS. Todos os carros vão comunicar, então se interrompe a cobertura de seguro. Isso não é uma característica apenas do nosso produto. Todos os seguros no mundo, e principalmente no Brasil, eles têm essa cláusula. Daniel, ficou mutado. Oi? Oi? Eu tô mutado? Ih, gente, eu tava falando aqui um tempão. Vocês chegaram a ouvir que parte? Nada, né? Até a parte que você falou sobre desastres terrestres, que não vai ter cobertura. Então, eventos de calamidade pública, eu vou retomar, tá? Eventos de calamidade pública, nenhuma seguradora e nenhum tipo de produto tem cobertura. O que eu falo que é calamidade pública? Teve um terremoto, sei lá, em São Paulo, a chance disso acontecer é 1 em 1 milhão, 1 em 1 bilhão, talvez, né? E aí derrubou centenas de antenas de GPRS, onde a gente faz a triangulação para fazer a localização dos veículos. Então, basicamente, todos os veículos de São Paulo não são possíveis serem monitorados. Então, o que acontece? Se suspende automaticamente qualquer tipo de indenização de seguro. Tá? Isso vai desde o nosso produto até o seguro de automóvel tradicional. Tá? Isso é uma característica do mercado segurador, porque entra em situação de calamidade pública. Tá bom? O que ele quer dizer nessa cláusula é exatamente isso, evento de calamidade pública, tá bom? Uma cláusula importante também é se o cliente ou agente descumprir algum tipo de obrigação assumida por nós junto à seguradora ou o cliente com o agente, tá? Então, exemplo, a gente fez um agendamento de instalação, tá? Só um minutinho. Desculpa, fui espirrar. Nós fizemos um agendamento de instalação de manutenção com o cliente não compareceu ou não disponibilizou o veículo para fazer a devida manutenção. Automaticamente, se ele for roubado, não tem que a gente indenizar esse cliente, sendo que ele não fez a parte, né, dele no contrato de disponibilizar o veículo para manutenção do rastreamento. Tá? A gente não vai cobrir também nenhum tipo de violação decorrente de roubo e furto para que venha a roubar algum acessório, alguma coisa do veículo, tá? A gente não vai dar nenhum tipo de indenização para lucro cessante, perdas financeiras decorrentes da falha do serviço de monitoramento, não está previsto no nosso contrato, tá? Nenhum tipo de indenização por utilização indevida do serviço de monitoramento também vai estar disponível nessa operação. Eu vi que o Paulo levantou a mão aí. Paulo, pode falar, meu. Então, você falou que o seguro não cobre para pessoas, saúde, essas coisas, mas você não se referiu a locadoras, por exemplo, uma locadora de veículo que tem 56 veículos com a gente queira colocar seus veículos no seguro. Vai poder colocar? Não, a princípio não. É só veículo de passeio, tá, Paulo? Só se ele colocar em nomes de pessoas diferentes, é isso? Não, é veículo de passeio. Tem que ser uso de passeio. É aquela pessoa que usa o veículo para ir para o trabalho, ou que usa para locomoção diária, que usa de forma muito restrita a visitar um cliente ou outro, mas o uso tem que ser predominante de passeio particular. Tá? Entendi, obrigada. Nada. Fala, Maia. Daniel, tira uma dúvida. No caso, a gente faz o seguro para o veículo de passeio, e nesse decorrer, a gente sabe que acontece muito. A pessoa acaba usando o carro para trabalhar como Uber. Como é que funciona ele já tendo contrato no seguro? Então, acho que isso é muito importante vocês deixarem claro para o cliente que se ele mudar a atividade de utilização do carro, automaticamente se perde a cobertura do seguro. Tá? Então é importante vocês frisarem isso para o cliente de vocês. Tá? Porque no relatório de monitoramento a gente vai conseguir identificar se ele usa para Uber ou não. Tá? Isso é bem fácil. Beleza? Show, tranquilo, obrigado. Nada.
Então, seguindo aqui, a gente não vai indenizar nenhum tipo de prestação de serviço ou distribuição ou vendas, sem haver autorização ou licença emitida pela autoridade ou órgão competente. A gente também não usa nada vinculado à autorização de patente, multas, danos morais, danos causados a terceiros decorrentes de ações ou acidentes, nada disso, tá? O objetivo do seguro é basicamente indenizar veículos que não forem localizados, tá bom? Eu tô passando isso aqui de uma forma bem rápida, porque o texto é longo, aí a gente vai se aprofundar muito aqui, acho que não é o objetivo, tá? Mas esse material é muito importante que vocês leiam com calma. Se vocês tiverem dúvida, vocês me perguntam. Não vai indenizar, isso aqui é importante. Atos ilícitos, dolosos ou culpa grave, a gente identificar que o proprietário do veículo, né, o cliente, ele causou algum tipo de fraude, a gente vai ser bem rígido em relação a isso, tá? E eventos de guerra também a gente não vai dar cobertura, isso aí atos terroristas, detonação de minas, campos eletromagnéticos, esses absurdos aqui que os caras são obrigados a botar, tá? Então eu vou deixar esse texto aqui para vocês, eu não vou focar muito nisso não, tá? Como é que funciona a parte de cancelamento do seguro, tá? Como é um serviço pré-pago, o cliente paga e usa, o cliente não querendo no mês seguinte ter mais o seguro, eles vão entrar em contato com a operação de vocês, né, com a central de vocês, e vocês vão fazer a suspensão do seguro tanto no sistema de rastreamento para não vir cobrança futura, quanto quando eu digo sistema de rastreamento garantido, é o sistema de contratação do seguro, tá? Se o cliente quiser continuar só com o rastreamento, não tem problema nenhum, a gente só faz a suspensão do seguro, tá? O contrato ele não é vinculado, tá? Ele não é obrigado a ter o seguro para ter um rastreamento, ele só é obrigado a ter um rastreamento para ter direito à cobertura do seguro, tá? Em relação à devolução de prêmios, isso eu acho que a última vez não ficou muito claro, tá? Isso aqui é uma opção que vocês podem dar no contrato de vocês, se vocês quiserem fazer um cálculo de prorata. O que é cálculo de prorata? Tá? Digamos que o cliente contratou o seguro no dia 10, tá? Instalou o rastreador no dia 9 e o seguro dele está valendo a partir do dia 10. Então, teoricamente, ele tem 30 dias de cobertura para esse seguro. Então, na prática, o seguro dele vai vencer só no dia 10 do mês seguinte, tá? E aí, digamos que ele ficou mais um mês, aí lá no dia 20 do mês seguinte ele resolveu cancelar o seguro. Então significa que ele tem 30 dias ali de cobertura que teoricamente estariam pagas. Então, se vocês quiserem aplicar esse cálculo de prorata no seguro, vocês vão fazer a conta da mensalidade dividido por 20, desculpa, né? Por 30. E aí vocês vão ter o custo do seguro diário. E aí depois vocês vão botar a fazer o custo do seguro diário vezes o número de dias que ele tem sem a utilização do seguro, né, pelo prazo de cancelamento. Então seria um exemplo 20 dias. Tá? Então você pode fazer a devolução desse prêmio. O que eu aconselho a vocês é não aplicarem essa regra. Tá? Eu acho que se o cliente quis cancelar, fica como, entre aspas, uma multa contratual. Tá bom? Mas vocês podem ter essa opção. Questão de inadimplência, tá? Isso aqui é muito importante. Em caso de inadimplência do contratante por mais de 5 dias, o mesmo não estará coberto e elegível a qualquer indenização. O que a gente quer dizer com isso? Como o seguro vocês recebem do cliente e fazem um repasse para a seguradora, se vocês quiserem aplicar uma regra para o cliente, que caso ele não pague o boleto de vocês depois de 5 dias do vencimento, vocês podem falar para o cliente que vai estar suspenso o seguro dele e a seguradora vai manter essa suspensão mesmo que a fatura desse cliente com a seguradora de forma direta esteja paga por vocês, tá? Vou tentar traduzir. Tudo que vocês recebem do cliente de seguro, vocês repassam para a seguradora no mês seguinte. Então, digamos que vocês esqueceram de fazer o cancelamento desse cliente e pagaram o seguro desse cliente para a seguradora. Porém, o cliente está inadimplente com vocês. É só vocês falarem, seguradora, esse cliente está inadimplente comigo. Eu avisei que depois de 5 dias ele não teria mais cobertura de seguro.
não é para indenizar ele. A seguradora vai bancar essa decisão de vocês, tá bom? Eu fui claro em relação a isso? Tem alguma dúvida? Daniel, dá pra tu repetir só essa última parte, cara? Da questão da inadimplência? Eu não entendi o que Claro. A seguradora banca o que, na verdade? Não, com certeza, repito sem problema nenhum. Eu vou repetir tudo, tá? A ideia da inadimplência aqui é o seguinte. Digamos que o cliente tem o vencimento lá de vocês todo dia 10, tá? E aí deu dia 15, ele ainda não pagou o boleto de vocês, tá? Então lá no dia 16 você vira pro cliente e fala, olha, a partir de hoje, dia 16, você não tem mais cobertura securitária, né? Você não tem mais cobertura e direito à indenização caso o veículo de vocês seja roubado, mesmo que você pague a fatura, tá? Se você pagar a fatura, a gente vai ter que fazer um novo processo. Tô dando um exemplo, tá? Mas digamos que você pagou o valor do seguro desse cliente para a seguradora, tá? E aí, depois de 5 dias, o cara foi lá, foi sinistrado, tá? Ele ignorou a cobrança de vocês, fingiu que não viu. E ele foi roubado e ele entra pedindo a recuperação do veículo e a indenização, tá? Para a seguradora, esse cliente está como adimplente, porque você pagou em nome dele, né? Porque você recebe todo o valor de seguro dos seus clientes e repassa numa fatura única para a seguradora. Então, para a seguradora, esse cliente está adimplente. Mas no ato do sinistro, você vai falar para a seguradora, ó, seguradora, esse cliente, Daniel, digamos, ele está inadimplente. Eu não quero que você indenize ele, porque ele está inadimplente aqui na minha carteira. Então eu falei para ele que ele não teria cobertura de seguro. Então a seguradora vai bancar essa sua decisão, tá bom? Ela não vai indenizar esse cliente. Fui claro, Ivo? Pronto, cara, perfeito. Beleza. Se tiver dúvida, eu repito, sem problema nenhum. Eu sei que tem umas coisinhas que é meio chato o fluxo, tá? Aqui a gente fez uma lista de equipamentos que hoje estão homologados, a gente já deu uma ajustada aqui, então a gente botou Quacklink, RST, Santec, Newtec, Udemy, Teutônica, X3 Tech, Cowamp, Quanta e Maxtrack, tá bom? A gente está avaliando aí no E3, tá? A gente está com um certo receio ainda do E3, até a Lê tá me ajudando aí, né, na homologação do E3 junto ao seguro, eu pedi até algumas informações para ela, então a gente está nesse caminho de homologação do produto do rastreamento E3, tá bom? Para essa operação. Mas a gente já tem essa lista aí que tá bem interessante para a gente operar, tá? Ó, Lorena, porque eu vou ser bem sincera com você, já teve veículos que eu tive Maxtrack e não recuperei com o E3+. Não, acredito. Mas me passa depois aquele histórico que eu te pedi, né? Que a gente... É verdade, perdão, verdade. Vou colocar aqui como prioridade. Perdão. Tá bom, obrigado. Processo de venda. Como é que vai ser o processo de venda? Eu queria que a gente estivesse bem alinhado com isso para a gente não ter problema com o cliente. Primeira coisa que a gente vai fazer é a oferta do produto para o cliente. Então é a venda, né? É demonstrar para o cliente o nosso produto. Então a gente vai mostrar para o cliente quais são as garantias que a gente dá, como é que a gente indeniza o cliente, quais são as regras do nosso produto. O cliente dando o ok, legal, gostei do preço, gostei, esse produto vai me atender. Eu vou fazer a consulta de CPF do cliente e da placa no Nortix para ver se esse carro é de leilão. Se ele for de leilão e for até nível 3, ou não sendo de leilão, a gente segue para o item 3, que a gente vai fazer a instalação do rastreamento, junto com a vistoria do veículo, tá? Isso acontece no mesmo momento, eu vou falar da vistoria mais para frente. E a gente vai fazer, depois disso, a inclusão do cliente no sistema de seguro, que é um dado cadastral, basicamente nome, endereço, dados do veículo e algumas informações se o veículo é de locador ou não. É um formulário muito simples que demora acho que 1 minuto para preencher esse formulário. A partir desse momento, o cliente está assegurado no dia seguinte da instalação, tá bom? Então, esse é um processo macro. Depois eu vou mandar para vocês um processo mais detalhado, mas esse aqui é uma visão geral do que é o nosso processo de venda hoje, tá? Bom,
O mais importante para vocês hoje no processo de vendas é vocês incluírem uma cláusula. Eu tenho mandado para vocês um modelo de contrato onde já tem essa cláusula. Se você, quem não tiver e quiser esse modelo, me procura que eu mando depois para vocês, tá? Onde essa cláusula fala que em caso de não localização do veículo após 30 dias, que é a regra do nosso produto, o cliente será ressarcido pela tabela FIP ou laudo de avaliação, com limite de até R$60 mil para carro e R$15 mil para moto, tá? E a gente tem uma cláusula específica que é a única coisa que vocês têm que incluir a mais no contrato de rastreamento de vocês, tá? É uma cláusula bem simples. Lá a gente vai citar que a Generali que garante o risco da indenização, as regras de indenização, vai ter o processo SUSEP para o cliente que quiser consultar, né? Que é o processo SUSEP. São as condições gerais, a regra de operação do seguro junto à SUSEP, que é o órgão regulamentador dessa operação. Então a gente vai ter tudo lá bonitinho para deixar bem transparente para o cliente como é que funciona o produto, tá? Esse documento da SUSEP, ele é público e aberto, então vocês podem falar para o cliente de vocês pegar essa numeração, consultar no site da SUSEP, e lá ele vai ter de uma forma bem transparente todas as regras, todas essas exclusões que eu comentei com vocês. E eu aconselho também vocês deixarem as condições gerais desse produto disponíveis no site de vocês para o cliente fazer o download, né? É um documentozinho PDF, eu posso mandar para vocês também, que também é uma fonte de consulta das regras do jogo do produto. Então, para vocês estarem bem respaldados na operação e sempre falar, olha, eu sempre deixei disponível para vocês como funciona o produto para a gente evitar problemas futuros, tá? Daniel, se for possível me mandar esse documento... Oi, Ivo? Só um instantinho, Daniel. Se for possível me mandar esse documento, me enviar esse documento, eu te agradeço, cara. Não, eu vou mando para todo mundo, tá bom? Depois você me procura que eu já te mando no zap, tá bom? Eu vou deixar meu zap aqui no final, vou deixar aqui no chat agora só. Que aí vocês já me chamam e eu mando para todo mundo quem precisar. Quem precisar, só me chama no zap aí que eu mando. Bom, vamos lá. O processo de vistoria veicular, tá? Não é um bicho de 7 cabeças, é uma operação bem simples. A gente está pedindo para vocês usarem a ordem de serviço do SSX, que é uma ferramenta que todos que têm o sistema SSX têm acesso. É um aplicativo onde a gente consegue fazer tanto o teste de instalação do rastreador, quanto as fotos do veículo e fazer a operação de rastreamento. Então, tá aqui as informações que a gente precisa fazer na coleta da instalação do rastreador, coletar na hora de instalar o rastreador, e as fotos que a gente precisa ter para fazer a vistoria do veículo. São 4 fotos do veículo, mais uma foto do documento e mais uma foto do painel. Se o veículo tiver avaria, aí a gente inclui mais as fotos das avarias, tá? Mas em condições normais de temperatura e pressão, a gente vai usar as fotos do veículo, uma foto do painel e uma foto do documento, tá? E aí eu peço para vocês também fazerem a complementação na vistoria de colocar o modelo do carro, placa, chassi, bem tranquilo. Qualquer técnico consegue fazer isso com o aparelho Android, não precisa ser aquela foto maravilhosa de revista, pode ser uma foto que tem uma boa nitidez, com boa luz, que a gente consiga identificar qual é o modelo do veículo, o estado de conservação desse veículo, tá bom, gente? Para moto, a vistoria ela é um pouco mais simples, tá? São 2 fotos da moto, uma do lado esquerdo, outra do lado direito, uma do painel e outra do documento. Se tiver avaria, a mesma coisa, tira foto dos itens avariados do veículo. Informações cadastrais também no aplicativo, né? A gente pede para colocar, que é o modelo, placa, chassi e foto do documento da moto. Caso vocês não saibam operar esse aplicativo, o Ítalo, que está aqui com a gente, ele é o gerente da Central de Atendimento 24 horas, ele vai fazer, pelo menos a cada 15 dias ou uma vez por mês, um treinamento operacional, tanto dessa parte de ordem de serviço de instalação, quanto também para a parte operacional do sistema, de cadastro de veículo, quais são as informações mais importantes que a gente precisa ter nesse cadastro do veículo
para a gente conseguir fazer um atendimento mais eficaz na hora de recuperar o veículo, a gente ter as informações na mão. E aí, em breve, a gente já vai estar passando uma agenda para vocês dessa parte operacional, tá bom? Ô, Daniel, Oi. boa tarde a todos aí, tudo bem? Rogério aqui da Antrac. Fala, Rogério. Bom? Tudo bem, deixa eu te falar, esse formulário aí no aplicativo lá da Assistensat, que é um aplicativo voltado à instalação, né? Isso aí tem que ser criado esse aplicativo do jeito que vocês pedem aí, né? Com as regras aí, com esse formulário conforme você especificou aí, né? Não, então vamos lá. Na verdade, o formulário ele pode ser criado do jeito que vocês querem, tá? A única coisa que eu peço é que tenha essas informações que eu pedi para vocês. Eles podem ter mais informações, mas não menos, tá? Se por uma característica da tua operação ter mais dados nesse formulário de vistoria, não tem problema nenhum. Quanto mais informação, melhor. O que eu não quero é menos informação, tá? Por exemplo, vir uma vistoria sem a foto do documento. Isso para mim é ruim, tá? Mas se você quiser botar foto frente e verso do documento, foto do contrato, não tem problema nenhum. Quanto mais coisa, melhor, tá bom? Isso é só a base. Não, tudo bem, entendi. Não, tranquilo. Aí eu tenho que pegar um auxílio lá deles, porque tem que criar o pessoal o suporte da certo, Assistensat, eles podem ajudar bastante vocês nesse quesito, tá? E também esse treinamento que a gente vai dar. Mas eu aconselho bastante vocês irem pro suporte da Assistensat, que eles vão auxiliar vocês com o pé nas costas de início. E depois a gente vai fazer esse treinamento mais voltado para a nossa operação de rastreamento garantido, tá bom? Não, beleza. Fala aí. Cara, aqui a gente tem um problema que os nossos técnicos têm telefone iOS, cara. E isso é um problema que a gente tem com a Assistensat. Eles parece que ignoram o iOS do sistema, né? A gente não tem, inclusive a gente vende para bastantes clientes só o aplicativo, sem ter nem rastreador nos veículos. E só funciona no Android, né? E aí fica um pouco complicado a gente utilizar esse aplicativo, cara. Porque os nossos técnicos aqui têm iOS. E aí eu queria saber uma segunda opção, porque esse aplicativo aí não vai ser realidade para a minha empresa. Não, tudo bem. No seu caso, vamos conversar em paralelo depois para a gente ver uma solução, tá bom, Ivo? Mas é porque, assim, eu sei porque que a Assistensat não desenvolveu iOS, porque assim, de 1000 instaladores, 3 têm iOS, entendeu? Não faz sentido se desenvolver para essa quantidade de pessoas, tá? Não é uma realidade de instaladores usar iOS de início. Não, eu até entendo, mas a questão é o seguinte, cara, foi uma coisa que eu já conversei até com o pós-venda, com o meu consultor, é que existe hoje, a Assistensat tem um aplicativo, inclusive de escala de trabalho, que é algo bem completo, e a gente trabalha muito com isso aqui, entendeu? E aí você imagina que você tem consultor, a gente tem uma empresa que os consultores têm veículos próprios, eles não querem botar rastreador, porque diz que é abusivo, e aí a gente usa só o aplicativo, sem o aparelho de rastreador. A gente não conseguiu pegar tudo lá, porque a maioria dos consultores tem iOS, cara. E eu sei que você, não sei qual a ligação que você tem com a Assistensat, mas isso é uma realidade hoje pra gente, não é só questão de técnico, é realmente para venda de um serviço que a gente oferece, e aí a gente não consegue vender, porque tem esse problema, só aceita em Android, não tem para iOS. Entendi. Assim, eu entendo a sua demanda, eu acho que a gente pode levar isso depois pro pessoal lá do pós-venda comercial em conjunto, tá? Eu tenho bastante acesso com eles lá, todo mundo unido, então a gente pode depois conversar isso em outro momento, pode ser? Mas eu entendi a sua situação. Pronto, tranquilo, cara. Tá bom? Vamos lá. E aí, regulação de sinistro, a regulação. O que significa a regulação de sinistro? A regulação, a ideia da gente usar o termo regulação aqui de sinistro é a gente regular mesmo, a gente juntar todos os documentos, ver quais são as informações necessárias, fazer o entendimento daquelas documentações para a gente fazer a quitação da indenização para o cliente, tá? Isso, teoricamente, seria a última etapa do processo
para a gente realizar a entrega total, né? Então a gente faz a venda, cobra o cliente e caso o cliente tenha sinistro a gente não recuperando, a gente entra com o processo de indenização que se caracteriza como a maior forma de se utilizar o seguro depois da paz de espírito que ele traz, tá bom? Então isso é a tangibilidade do seguro. O aviso de sinistro será realizado pelos segurados junto à central de atendimento. Quando eu ponho aqui central de atendimento Sistensat, porque a maioria está usando a nossa central de atendimento 24 horas, mas para quem não usa, o atendimento sinistro começa na operação de vocês, e aí depois de 30 dias vocês vão falar com a operação da Sistensat, né? Eu vou passar um e-mail para vocês depois de aviso de sinistro, que é falando assim, ó, a gente tentou monitorar e recuperar esse veículo por 30 dias e a gente não conseguiu localizar esse carro. Então a gente vai entrar no processo de indenização desse cliente, tá? E esse processo de recuperação ele começa a contar a partir da data do roubo e furto. Então, o cliente foi roubado hoje, dia 13, começa a contar hoje os 30 dias. Então, vocês notificam a gente, ó, tô com um cliente roubado e do dia 13 de outubro até o dia 13 de novembro a gente tenta fazer a recuperação. No dia 14 a gente já está com toda a documentação já alinhada para pedir para o cliente, tá bom? Todo o processo de sinistro, isso aqui eu quero deixar vocês bem tranquilos em relação a isso. A gente vai fazer toda a parte de acompanhamento com vocês desse processo de sinistro, que é pedir documento para o cliente, tirar dúvida, isso é um papel nosso, tá? Da corretora em si, da Sistensat, que a gente está muito acostumado com isso. Então, na verdade, vocês só vão ser a ponte de comunicação com o cliente, porque o cliente é de vocês, mas a parte técnica, né? Aquela coisa mais complexa, a própria corretora vai fazer, tá, pessoal? Eu botei aqui alguns exemplos de documentos que a gente vai pedir para regulamentação de sinistro, tá? Para vocês terem uma ideia, eu também não vou repassar muito a fundo, mas a gente vai pedir um formulário de aviso de sinistro que a gente vai mandar para o cliente, o contrato de prestação de serviço de monitoramento com o terceiro reclamante, né, que é o cliente de vocês. Esse contrato ele pode estar assinado tanto digitalmente como físico, não tem problema nenhum, é só você mandar para a gente esse contrato assinado. O relatório contendo os dados de telemetria e triangulação de localização. Esse aqui foi um termo que a gente usou para o mercado segurador entender, mas assim, a gente vai querer o relatório de transmissão do veículo, né? Então, por onde esse veículo passou, data e hora das transmissões, para a gente entender como é que era o comportamento desse carro. Aí vai ser aqui que a gente vai identificar se ele é Uber ou não, porque a gente vai entender a rotina de movimentação dele nos últimos 30 dias, tá? Um relatório de testes, tá? Esse teste pode ser feito remotamente ou não. Esse teste não precisa estar de forma conectada com o cliente. Você não precisa falar com o cliente, você pode fazer um teste remoto, fazer um teste de posição com esse cliente, criar uma rotina mensal de teste da base. Isso é bem simples de fazer. Então, uma vez no mês vocês pegam toda a base segurada e fazem um teste de pontuação, ver quais os veículos que estão sem comunicar e faz uma validação. A gente vai pedir chave original e reserva do veículo, caso o cliente tenha, né, se ele foi vítima de furto. Boletim de ocorrência policial, relatório de ocorrência de interrupção de sinal, né, que é para a gente entender se foi um jammer, apenas para aprendizado isso, né, para a gente ver quais são as formas de roubo que estão sendo mais comuns, tá? O relatório com a equipe de tática, né, que é a equipe de pronta resposta. Quem usa a nossa equipe de pronta resposta, a gente já vai entregar isso pronto, não pode ficar despreocupado em relação a isso, tá? O comprovante do tipo de equipamento, isso vai ser lá do relatório de instalação, né, que você vai... Acho que a maioria de vocês faz isso, né, tira uma foto do rastreador, né, do número de série do rastreador, então a gente vai pedir esse comprovante do tipo do equipamento utilizado para ver se realmente condiz com o homologado, tá? O formulário de reclamação do terceiro, né, que é o cliente de vocês, junto com a seguradora. Esse formulário a gente vai ceder para vocês também, onde o cliente vai falar, né, narrar o que aconteceu, tá? Em relação se ele tiver outro tipo de seguro, tá? Por que eu peço esse documento? Isso é um documento obrigatório pela SUSEP, tá? Eu vou te contar um caso que aconteceu recentemente numa operação que eu tenho de seguro na Tóquio Marine. Um cliente entrou com um pedido de sinistro de vendaval, tá?
e ele preencheu que ele não tinha nenhum outro seguro no mercado. Só que o mercado segurador, ele se fala, eles têm banco de dados de pagamento de sinistro em conjunto. Eu estou afirmando isso para vocês, tá? Então, a Tokio Marine descobriu que esse cliente já tinha solicitado e recebido uma indenização pela Bradesco, tá? O cliente insistiu com a Tokio Marine falou que não ia indenizar porque ele as informações estavam infundadas, incompletas. A seguradora não fala que o cliente tem outro seguro porque ele assinou um documento falando que não tinha. Então ele cria provas contra ele, tá? Eu tô sendo bem claro porque eu participei disso, tá? E o cliente entrou com uma ação contra a Tokio Marine falando que a Tokio Marine não queria indenizar ele. A Tokio denunciou ele por fraude e estelionatário, tá? Estelionato. E o cliente está sendo processado e provavelmente vai ser preso. Isso é fraude, tá? Não pode. Isso é muito sério. Então, sejam muito transparentes com o cliente de vocês em relação a isso. A seguradora ela não fala, ela não pode falar, mas ela bate, tá bom? Então isso é muito importante. Se o cliente falar que ele não tem outro seguro, ele não tem outro seguro. Porque se ele tiver e ele tentar forçar uma indenização na seguradora, a seguradora vai voltar. E isso é uma prática do mercado segurador. O mercado segurador há 5 anos atrás não fazia isso. Hoje ela faz porque ela pagava muito seguro em duplicidade. Tá bom, gente? Tá claro isso? É muito importante. Bom, vou seguir. Aí vai pedir cópia do CNH do condutor do veículo, tá? No momento do aviso do sinistro. Então, quem estava utilizando o veículo no momento do sinistro. A gente vai pedir também... Aí vem cópia de documento de RG, CPF, a documentação do veículo tradicional. Se o veículo for financiado ou tiver algum tipo de financiamento, restrição de venda, compra, a gente ou vai pedir a quitação do veículo ou a gente vai pedir o boleto para realizar a quitação. Daniel. Oi, pois não. Pois, desculpa contar vocês. Só uma dúvida, não sei se você já passou por isso aí, se já passou por essa explicação, mas se o veículo estiver sendo usado por outra pessoa e o carro está segurado em nome de outro CPF. Não entendi. Se o sinistro acontece, o carro está com outra pessoa, sem ser o assegurado mesmo. Não tem problema nenhum, vai indenizar, ele só tem que estar habilitado. Não, tudo bem. Tá bom? Beleza. Tá bom? Aqui a gente olha o bem, não a pessoa que utiliza. A única coisa que a gente pede é que a pessoa que utiliza esteja usando dentro das leis de trânsito, tá? Que esteja habilitado. Mas em relação a esse problema, pode estar sendo o filho usando, um amigo, um primo, não tem problema. É só ele estar devidamente habilitado. Tá bom, tranquilo, obrigado. Legal. Então, em relação a veículos financiados, é exatamente o que eu expliquei. O veículo vai ter que estar quitado e aí isso vai ser descontado da indenização. Exemplo, o carro custa 30 mil, só que ele está com financiamento a quitar ainda de 10 mil. Então a seguradora paga os 10 mil para a financeira, quita e o segurado só vai receber 20 mil, tá bom? Multa, mesma coisa. O cliente tem que pagar as multas ou a seguradora vai pagar as multas e desconta da indenização o pagamento das multas. A seguradora tem um carro com documento legalizado, tá? Não pode ter nenhum tipo de pendência. Se o cliente for receber apenas R$1, porque estava com financiamento muito alto, tinha muita multa, ele vai receber apenas R$1, tá? A seguradora ela compra o carro na tabela FIP com os critérios de desvalorização que eu falei, mas ela quer um carro legalizado, tá bom? Peraí, então só para eu entender, caso o cara esteja financiando o carro, eles descontam o valor do financiamento. Por exemplo, o carro é no valor de R$80 mil. O cara deu uma entrada de 30 mil e estava faltando pagar o restante. A seguradora vai pagar os 60 mil, só que quando perceber que tem, ele não paga os 60. Ele vai... Digamos que a pessoa esteja devendo exatamente 60 mil, ele não vai receber nada, vai só quitar a dívida dele. Exatamente. Pronto, beleza. Tá bom? Isso é muito importante. Mas no caso aí, existe a substituição de garantia, uma parte burocrática das lojas concessionárias até aceita.
A opção de garantia, ela funciona, por exemplo, o cliente, acontece isso no veículo, aí ele vai querer pegar outro carro. Se o carro tem uma dívida de 10 mil, essa dívida vai ser transferida por outro veículo, por exemplo, tá? E aí, quando dá baixa no gravame do carro que foi sinistrado, aí a seguradora entende que foi resolvido e paga para o cliente. Pode ser feito assim também, né? Não, o mercado segurador não, porque a gente está fazendo uma compra de documento, tá? Então não dá para fazer isso. Daniel, eu tenho outra dúvida, cara. Se a pessoa tiver feito um financiamento com seguro, por exemplo, e aí quita o carro. Não, cara, se o carro for roubado, sei lá, se acontecer qualquer coisa, pegou fogo, enfim, pegar fogo não, né? Que aí não entra o nosso seguro aqui. Mas digamos que ele tenha feito algum tipo de seguro no financiamento. A pessoa vai receber normal, né? Então vamos lá. O seguro do financiamento hoje, tá? É o que a gente chama de seguro prestamista. Esse seguro ele dá só cobertura em caso de desemprego. Alguns, tá? Assim, mas as coberturas principais em caso de desemprego, que também não faz a quitação do financiamento, ele faz só a quitação de algumas parcelas. Tem a cobertura por conta de morte e invalidez do financiado, né? Então, caso a pessoa que tirou o financiamento, o CPF que solicitou o financiamento, venha a falecer, ficar inválido ou desempregado, a seguradora gera uma indenização sobre o financiamento, mas que eu conheço, tá? Não existe nenhum tipo de seguro voltado para o financiamento em caso de roubo, furto ou acidente. Isso aí é caracterizado como seguro de automóvel mesmo, tá? Realmente eu tava confundindo aqui como se o carro fosse tipo um desastre da natureza, sei lá, mas aí não, isso é uma característica do seguro de automóvel tradicional, tá bom? Pronto, tranquilo. Beleza, legal. Ó, mais dúvida, isso é muito importante, soma bastante aqui para nossa operação, tá? Bom, a multa a mesma coisa, tá bom, pessoal? Bom, eu vou abrir para perguntas aqui, a gente hoje conseguiu ser bem mais breve que a última vez, né? Vocês têm alguma dúvida geral? Quer que eu retome algum ponto? Volte a algum ponto específico que vocês acharam um pouco mais complexo, alguma coisa assim? Cara, Daniel, eu tenho uma dúvida. Claro, obrigado. Pode falar. Eu vi que no mês do sinistro tem que ter havido o teste, né? Ou seja, o ideal seria que no dia 1º a gente realizasse todos os testes com todos os veículos, não é isso? Não, na verdade, sim e não, tá? Quem perguntou foi o Ivo? Desculpa. Isso. Ivo, sim e não, tá? O que a gente não quer aqui é que a gente identifique que o veículo, tá, esteja mais de, sei lá, esteja 30 dias sem comunicar e ninguém fez nada, sabe? Assim, a própria plataforma da Stensat, ela já tem uma tela, tá? Onde a gente tem isso dos veículos sem atualizar. Isso aí já é um teste. Aqui pra gente, a gente autoriza 48 horas sem comunicação. A partir de 48 horas a gente manda um técnico. Então, porque assim, da forma que estava no contrato, deu a entender que se eu fizesse o teste no dia 30, por exemplo, a gente está em outubro, se eu fizesse o teste no dia 30 de outubro e o veículo fosse roubado no dia 2 de novembro, a gente perderia o seguro. Foi isso que deu a entender da forma que está no contrato. Mas não é isso não, tá? Talvez o contrato não está mostrando exatamente. O objetivo do teste é exatamente garantir que a gente que tem uma ação proativa de validação dos rastreadores, tá? É só isso. É para evitar que o rastreador fique mais de 30 dias sem comunicar. A gente vai fazer para todos os clientes um relatório semanal dos veículos sem comunicar segurados. Então, o Ítalo vai mandar lá uma planilha Excel para vocês da relação de veículos sem comunicar, até para facilitar a consulta de vocês, mas eu tenho certeza que vocês já fazem isso. Então, isso é uma exigência que a seguradora impôs, não foi nem a gente, tá? Dessa questão ativa, porque o sistema ele já deixa em tela os clientes, os veículos que estão sem comunicar em determinado período. Vocês definem o período.
Eu acho esse período de 48 horas ótimo, tá? Para mim tá excelente. Fala, Lê. Levanta a mão. Então, agora me deu uma confundida nessa questão mesmo. Porque se a gente faz um teste por mês, mas eu estava adotando o critério das 48 horas, uma coisa meio que acaba invalidando a outra, né? Porque se em 48 horas ele parou de comunicar, automaticamente eu já vou mandar um técnico para ir lá ver o que aconteceu. E nessas 48 horas, eu já faço o teste. Então, uma coisa meio que não anula a outra? Não, mas aí só vai anular, eu entendi, né? Mas só anula a outra, só anula quando o carro gerou algum problema. Se não gerou, não anula, né? Você entendeu o que eu quis dizer? Entendi, mas aí vamos supor, se dentro do mês eu fiz o teste, então eu entendo também que, por outro lado, o cliente está garantido. Vamos supor, se eu fiquei 5 dias sem fazer a manutenção, uma semana. Não sei, eu acho que eu fiquei um pouco confusa nesse sentido. Não, então, de obedecer esse teste de um mês. Não, é porque entendeu? assim, Meio que... eu vou te mostrar, eu vou te falar o porquê. Não é todo o sistema, tá, de rastreamento que tem, e a seguradora ela não sabe disso, né? Que ela não sabe que o nosso sistema já tem esse crivo. Quer dizer, ela sabe, mas ela quis se proteger mais ainda, tá? Vou formular melhor a minha frase. Ela sabe que o nosso sistema já criva os veículos que estão sem comunicar. Então, de certa forma, o nosso teste ele é diário, concorda? Todo dia a gente vê se o veículo está comunicando. Se ele não está Exatamente. Por um prazo, a gente informa. Sim. A seguradora acha que se isso falhar, se esse teste for falho, eu quero uma ação ativa da operação, entendeu? Uhum. É só isso que ela quer. Não, ok. Tá bom? Mas eu concordo com você, tem toda a lógica que você falou. Só que eu também entendo a lógica da seguradora. Sim. Uma coisa ativa. Acaba que o nosso teste se torna passivo, né? Ele é automático e é o próprio sistema que faz. Então, ele quer uma ação nossa de olhar os veículos para ver se eles estão realmente funcionando. E aí eu acho que a gente pode fazer uma... Considera uma redundância, né? A gente pode pensar até em fazer, sabe o que? Fazer esqueci o nome. Oh, meu Deus. É o debug do rastreador. O próprio vídeo de debug é um teste de validação. Maravilha, maravilha. Pronto, é isso aí, Daniel. Era uma coisa que eu queria te perguntar. Por exemplo, eu vou ter que mandar um comando de bloqueio para o equipamento nesse teste. Como é que funciona? Não entendi, desculpa. Eles avisam que tem que ser feito um teste mensal, né? Nesse teste, eu sou obrigado a mandar um comando de bloqueio? Não, é só validar se o rastreador está pontuando na forma correta. Se ele não está travado, se ele está pontuando da forma correta. Tô entendendo. É porque assim, o que acontece, né? Existem alguns veículos, a gente até pegou esse caso, de quando é feito o bloqueio, ele acende uma luz de injeção eletrônica no veículo, né? Porque entende que foi um erro. Uhum. Mas algumas vezes, e na maioria das vezes, a gente faz isso para testar o bloqueio, lógico, que tem que ser feito. E aí essa luz, ela normaliza, o módulo entende que aquilo foi uma coisa pontual, que não é uma que corrigiu e ignora e apaga a luz, né? Uhum. Só que seria um problema a gente ter que todo mês ter que realmente bloquear o carro do cliente, né? Eu tava com essa dúvida aí também. Não precisa bloquear o carro do cliente, tá? A ideia aqui não é bloquear, é só a gente validar se o rastreador está comunicando e se ele não está com o GPS travado. Mas essa comunicação aí, dá para saber se o rastreador está comunicando na própria grid lá, você já olha a atualização. Sim, atualização. Sim, exato, é só olhar na grid, exatamente. No meu caso, quando o carro está desligado, de uma hora ele tem slap, de uma hora ele atualiza. Então, para mim, está tudo normal, porque se passar de 48 horas, ele já vai informar que aquele veículo está sem comunicação até 48 horas. Aí a gente abre um alerta. Opa, por que está sem comunicação? Se a cliente está numa área que não tem cobertura, ou o rastreador está com a bateria desconectada, até então, quando é a bateria desconectada, eu já deixo um alerta também no sistema de bateria desconectada. Toda bateria que a gente tira, eu recebo um alerta aqui para ser tratado com bateria desconectada. Esse alerta é muito importante tratar. Eu ligo para o cliente, o carro está manutenção, você ligou a bateria, ele vai informar. Sim.
entendeu? Então, agora, uma coisa que eu fiquei na dúvida aí, que o Will falou, é necessário o bloqueio no veículo, a instalação de bloqueio? Não, a gente não pede como obrigatório bloqueio, não, tá? É uma opção de vocês. Ah, entendi. Tá? Aqui, assim, eu queria até finalizar aqui duas coisas, tá? A primeira vocês são as pessoas que mais conhecem a região de vocês e as formas de recuperar um veículo na região de vocês. Então, por exemplo, no Rio de Janeiro, não funciona muito bloqueio aqui, tá? Porque acaba que o cara vai lá, põe fogo no carro, ele gera mais prejuízo, tá? Dependendo da operação, tem gente que põe bloqueio, outras que não, tem que saber bloquear, a hora de bloquear, então é uma coisa mais da região, né? Então, vocês fiquem muito à vontade de usarem o conhecimento de vocês para manter essa operação mais saudável possível, tá? Porque o objetivo aqui é a gente vender seguro, tá? Abduzido aí? Caiu minha ligação, estão me ouvindo? Alô? Beleza. Oi, estão me ouvindo? Vamos. Ah, legal, caiu. Então, assim, o objetivo da nossa operação aqui é a gente ter o melhor resultado possível na operação de seguro. Não é que a gente não queira pagar sinistro, longe disso, a gente quer pagar sinistro, mas pagar o bom sinistro que a gente chama. É realmente aquilo, quando tudo deu errado, a gente vai lá e paga, vai pagar rápido, para o cliente ficar satisfeito e querer contratar de novo. O que a gente não quer é ter um volume absurdo de sinistro, que a operação não para em pé. Mas se a gente conseguir recuperar, é mérito para as empresas de rastreamento também. A empresa acaba elevando o nome. Então, eu mesmo tenho interesse em recuperar. Total, exatamente. Você está fazendo o seu serviço da melhor forma. Exatamente. E bloqueio, eu mesmo não instalo, porque a probabilidade de perder veículo, dependendo da operação, acaba sendo muito mais vulnerável. Eu não instalo bloqueio. É o que eu falo para vocês. Eu acho que cada um conhece a operação, né, na região de vocês. Então, eu acho que vocês podem ficar muito à vontade em relação a isso, sempre em prol do melhor resultado de recuperação e em prol de indenização. E assim, o seguro está aqui para dar mais tranquilidade para você e para o seu cliente na operação, né? Então, assim, eu fico mais à vontade para fazer melhor, para vender mais. Eu tenho um produto agora que eu consigo ter um ticket médio maior. Reforçando o que eu falei na última reunião, a gente não vai sair homologando um monte de gente, isso não vai acontecer, tá? A gente vai manter esse produto de uma forma bem controlada de quantidade de parceiros vendendo, porque a gente quer manter um ticket médio alto, a gente quer manter uma qualidade na operação, e a gente entende que manter qualidade na operação é a gente conseguir cobrar um valor adequado para se conseguir comprar um bom equipamento, conseguir manter pessoas capacitadas para fazer o monitoramento, instalação e ter lucro, óbvio, né? Então, a gente está muito alinhado com esse pensamento, tá, pessoal? Então, assim, vocês estão privilegiados hoje por estarem iniciando esse produto, né? E fiquem bem tranquilos que vão ser poucos que vão operar eles por região, tá bom? Mais alguma coisa, gente? Não, para mim tá beleza. Pode ser. Para mim também tá perfeito. Tá, legal. Bom, então eu vou finalizar aqui, eu vou agradecer novamente, obrigado, tá, a todos, tá? Eu vou subir esse treinamento, não vou nem editar ele, eu vou deixar do jeito que tá, eu vou subir no YouTube e vou disponibilizar para vocês, tá bom? Beleza. Daniel, depois eu te mando eu quero falar um negócio com você, beleza? Tá bom, me manda no zap aí, quem quiser me procurar, eu vou respondendo a todos. Se eu não responder de imediato aqui, porque no WhatsApp, só que eu parei aqui, já tem 600 e poucas mensagens. Então eu vou respondendo todo mundo conforme for chegando as dúvidas, tá bom? Não, tranquilo. Tá bom? E aí, Ivo, depois a gente conversa também sobre a parte lá da instalação, pra gente adequar aí pra você. Ali, me manda o relatório lá do E3 pra gente ver se a gente libera o E3 também, tá bom? Vou mandar com urgência, prioridade máxima. Aí, cara, eu queria só que tu me enviasse aquela documentação. Tá, me chama no zap que eu mando pra você, tá bom? Eu mandei um ponto aqui naquela hora, mas eu vou mandar de novo agora. Ah, mandou aqui um... Deixa eu ver se...
Tá aqui, já vi. Você mandou um ponto aí, ó. Vou mandar aqui pra você, tá bom? Pronto, beleza. Depois você põe aí. Tá bom. Daniel, essa apresentação que você fez aí hoje, você tem que mandar para mim também? Vou mandar tudo pro WhatsApp de vocês também. Material você manda, né? Tá bom. Tá Beleza. bom. Obrigado Valeu, aí. gente. Obrigado, bom trabalho. Tchau, bom fim de Obrigado pela semana. atenção, tá? Tchau. Tchau, tchau. Até mais. Tchau. Falou.